domingo já é junho, 1º de junho, né? Estamos aí caminhando em direção à nova terra e o novo céu, e nos alegramos com isso, né? Hoje é menos um dia para nos encontrarmos com o Senhor. Então hoje eu queria falar sobre o valor das Escrituras na criação dos filhos. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Lembro-me que esse texto foi um dos que veio à minha mente com muita clareza no momento em que eu comecei a separar o momento para a oração e tinha memorizado com facilidade esse texto. Algo assim bastante interessante para a vida da gente começar a memorizar as Escrituras Sagradas. Vamos ler a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Podem ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você já percebeu que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela frisa muito a questão da necessidade da formação dos filhos fundamentados nas Escrituras? Por exemplo, nós temos um versículo que às vezes pode confundir algumas mentes, que é Provérbios capítulo 22, versículo 6. Quem se lembra? Você sabe. Ensina. A pergunta é: por que eu criei o meu filho no caminho, na igreja, enquanto pude, enquanto até mesmo contra a vontade o levei, e hoje ele está fora? A resposta é porque não é uma promessa de que todos os filhos estarão no mesmo caminho. Não é uma promessa. Aqui é um provérbio que normalmente, consequentemente, a maioria dos que são criados num determinado caminho, eles seguem aquele caminho. Aqui não tem uma promessa: eis que te digo, se você criar na igreja, ele será da igreja. Não é isso. A questão aqui é, tratando-se de sabedoria, o sábio rei Salomão diz que, normalmente, como consequência, você ensina um caminho e aquela criança que aprendeu, que foi plantado no seu coração, vai seguir aquela direção recebida. Mas pode sim haver exceções. E claro, uma vez que a palavra é inspirada e Jesus depois se apresenta como caminho, nós queremos pensar então em criar os nossos filhos em Jesus, que é o caminho para a nossa reconciliação com Deus. Nós temos, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, a ordem para que a palavra de Deus esteja no nosso coração e nós passemos esta palavra de Deus para os nossos filhos, inculcando. Isso quer dizer que não é simplesmente um ensino, é uma educação. Nós vamos ver essa diferença aqui. E em todo tempo, em todo lugar, mas principalmente eu tenho que ser. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E a partir do teu coração, ensina aos filhos todos os momentos da sua vida. Mas nós temos também no próprio livro de Êxodo, que quando fazia-se os cerimoniais exigidos por Deus, e os filhos perguntassem: o que é isso? Deveria haver a educação, o ensino, o relato de que aquilo era o simbolismo da libertação efetuada por Deus
sobre eles do Egito. Então, em todo tempo você encontrará essa necessidade de você intensificar a palavra de Deus dentro do seu lar. Quem aqui gostaria de ter um filho como Timóteo? Eu acho que até os que estão solteiros ainda, que pensam em se casar, gostariam que os seus filhos fossem neste modelo de vida. Jovem, mas um jovem pastor, que também com as suas limitações, também com as suas necessidades, também com as suas carências, mas alguém que está recebendo de Deus uma missão através de um apóstolo chamado também por Deus com uma missão muito específica, que é o apóstolo Paulo. E quando Paulo escreve a Timóteo, aqui há uma coisa bastante interessante para ser observada. Possivelmente ele está aqui na segunda prisão, ele ficou por 2 vezes preso, e ele escreve a Timóteo porque há uma ligação muito grande entre o apóstolo Paulo e Timóteo. Paulo chama de filho espiritual, filho na fé. Mas se você voltar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, você encontrará um relato bastante interessante para ligar com aquilo que vamos falar dentro do nosso tema. Leia comigo, por gentileza, Atos 16, 1. Leamos. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Essa informação ela é importante para a gente entender algumas coisas que vamos relacionar aqui. Então, Paulo, escrevendo essa epístola, ele fala principalmente da necessidade que Timóteo tinha para desenvolver o seu ministério. Até porque a visão que se tem aqui é Paulo chegando ao final do seu ministério, ele chama atenção para que ele já está entregando o seu ofício, ele já está morrendo, em breve ele receberia a morte, ele tinha consciência disso, e ele está preparando Timóteo para dar continuidade numa doutrina sóbria, séria e cristocêntrica, apostólica. E para isso, então, ele fala dos problemas que ele enfrentava na igreja como jovem pastor, ele como um tímido homem, até enfermo, com problemas estomacais, mas ele também enfrentaria muitos problemas relacionados à doutrina. E é interessante porque no capítulo 2 dessa segunda epístola, Paulo diz a Timóteo que a linguagem deles, aqueles que lançam as heresias, corrói como câncer, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. E a ideia que foi colocada, traduzida como câncer, na verdade é literalmente a gangrena, aquele mal que matava. E ele está dizendo que a maneira como é colocada essa heresia, ela é como um câncer que corrói, para que ele tenha cuidado, evitar ficar contendendo-se com essas pessoas. Mas ele diz também que sobreviria nos últimos tempos, e últimos tempos aqui significa o período em que eles estavam até a volta de Cristo. Até mesmo quando ele fala últimos dias ou último tempo, ele está falando desse período que a igreja está como reino de Deus na terra. E ele enfrentaria terríveis problemas, gravíssimos problemas, com homens que estariam distantes do Senhor. Ainda agora dissíamos e conversávamos sobre como as pessoas estão tendo dificuldades para respeitar não só o outro, mas inclusive o direito do outro.
A pessoa não tem problema nenhum em parar num lugar proibido, ficar parado, agarrar um trânsito, tem um caminhão vindo, um outro indo, não tem como passar, tem que passar espremido, e o cara está dentro do carro tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Tem uma placa pare, mas tem uma coisa que eles não olham, eu acho que eles olham e leem, siga, porque ninguém gosta de parar, ninguém gosta de regras. Nós estamos vivendo um período em que aquela harmonia familiar que nós tínhamos acabou. Às vezes você passava um tempo sem ir na igreja de onde você saiu, e quando você chegava era alegria, quem está aqui, vem cá, que bom, saudade de você. Hoje você chega na igreja que você vivia, e as pessoas nem te cumprimentam às vezes, vão embora, porque está perdendo essa alegria. Isso é um momento difícil, e ele fala aqui que Timóteo deveria fugir desses homens, mas ele fala também que Timóteo deveria estar junto com ele nas perseguições. E aí você tem no capítulo 3, de 3 a 9, o dever de fugir desses homens heréticos. Nos versículos 10 a 13, ele deve seguir de perto, ser um companheiro do procedimento, do propósito, da fé, da longanimidade, do amor, da esperança e da perseguição que Paulo está seguindo. E ele chega a dizer aqui, quando ele fala assim, versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e ele fala a respeito de variadas perseguições tenho suportado. A ideia é que essas perseguições é como se a pessoa chegasse e arrancasse, arrebatasse e jogasse para fora. Tal era a intensidade do sofrimento do apóstolo Paulo, e ele diz, você permanece comigo. Ou melhor, você tem seguido, siga o meu exemplo, siga, Cristo é superior a tudo isso. E aí ele fala assim, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, versículo 12. E é aí que ele entra agora numa expressão que eu quero trabalhar um pouquinho aqui, muito importante para a nossa vida, e que tem a base para superar toda e qualquer situação, e que nós veremos a importância, o valor de você criar a sua família, os seus filhos nas Escrituras, o valor das Escrituras na criação da família, na criação dos filhos. Olha só, Paulo usa muito aqui um contraste. Eles são assim, 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 tu porém sejas assim. Eles fazem isso, 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 tu porém fazes assim. E aí ele fala aqui no versículo 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu porém permanece. O que é permanecer? Pronto para ouvir, vamos lá. O que é permanecer? É estudo bíblico, então pode falar. Fale bem alto para que a pessoa lá de casa possa ouvir. Aquele que está em casa só está em casa porque não pôde vir, porque senão ele viria, não é isso? Porque não pode se perder uma comunhão dessa na palavra. Vamos lá. O que é permanecer? Guardar. Ficar. Ficar no mesmo lugar. Perseverar. Não desistir. Um dia de cada vez. Continuar. Oi? Constância. Ok. Viu como que é a questão? Você pode abrir a sua mente como o que é essa palavra? Tu, porém, permanece. Permanece. Permanece em quê? Naquilo que aprendeste. Agora veja uma coisa. E de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O que ele havia aprendido? A palavra? Onde está isso?
No versículo 15. Sabes o quê? As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante. Agora, veja, para eu receber uma ordem de permanecer, eu tenho que ter chegado até lá. Certo? Eu tenho que estar lá. Se ele fala para permanecer naquilo que aprendeste, ou seja, nas escrituras sagradas que tornam para a salvação, significa que Timóteo estava onde? Fundamentado aonde a sua vida? Nas escrituras sagradas. Nas escrituras sagradas. Então, permanecer nas escrituras sagradas. Agora, ele usa uma expressão aqui, sabendo de quem o aprendeste. Ele disse que Timóteo era um filho na fé. Então, ele aprendeu também com o apóstolo Paulo, concordam? Mas ele aprendeu somente com o apóstolo Paulo? Não. Porque ele fala aqui da infância. Da infância. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Volta comigo no capítulo 1. É interessante esses versículos 3 a 5, para a gente entender um contexto maior. Veja bem o versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. O que mais ele está lembrando sobre Timóteo, de Timóteo? Versículo 4, podem ler. Até o 4 por enquanto. Vejam bem, ele está dizendo aqui de lágrimas. Lágrimas de quem? De Timóteo. Por quê? Paulo está dizendo assim, lembrando das tuas lágrimas. Porque Timóteo estava chorando. Aí você precisa saber um pouquinho na história, que você não é obrigado a saber. Veja, quando Paulo chega com Timóteo, o companheiro, em Éfeso, e ali tem muita coisa para ser consertada, porque a igreja está com grandes problemas, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, fique aqui e eu vou seguir. E Timóteo fica sentido, entristecido por ficar sozinho em Éfeso, quando Paulo sai. E Paulo olha e vê chorando enquanto Paulo está saindo no navio. Um sentimento de um companheirismo, de alguém que tem uma estrutura, é como sair da base de alguém que pode lhe proteger. Mas ele não diz só das lágrimas que ele se lembra. Pela recordação, versículo 5, que guarda o quê? De tua, mas não é só fé. Verdadeira fé. Fé sem fingimento. Fé sem fingimento. Agora entra a explicação de quem aprendeste na infância. A mesma que habitou em quem? A avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Perceberam que o apóstolo aqui não cita o pai? Perceberam? Avó e mãe. Elas têm uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento.
e fundamentam a vida de Timóteo nas Escrituras Sagradas, de onde vem a fé salvadora. A fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. É interessante porque você não encontra na Bíblia muitas orações, embora elas possam ser feitas, para curas de enfermidade. Eu estou orando por você, para que você seja curado. Estou orando por proteção por você. Também tem, não estou dizendo que não tem e que não possa. Mas perceberam que todo momento a oração é relacionada muito mais ao convívio com Deus, à vida com Deus, à fidelidade com Deus. O que estava no coração daqueles homens e daquelas mulheres era muito mais espiritual do que material. Eu creio que você deve orar, minha mãe faz isso, e eu já falei aqui até de manhã, né? A minha mãe tem uma coisa que ela faz, que a gente pode fazer também, e ela faz assim, meio Ana, mas não igual Ana, porque Ana só mexia com a boca, mas minha mãe mexe com a boca, e também você escuta o... Ela vai tomar o remedinho dela, ela pega e ora pedindo a bênção de Deus sobre aquele remédio. Tá certa? Você vai sair para o trabalho de manhã, ora a Deus, pedindo proteção por você e para os outros também, para que você não cometa nenhum problema com o outro também. Não tem problema, ore sim por enfermidade, mas o que você deve gastar muito mais na sua oração é pedindo a Deus, como nós lemos aqui em Efésios, para que Deus abra os nossos olhos, nos dê fervor espiritual, nos dê fome de Deus, porque é melhor morrer com 56 anos e ir com o Senhor do que viver 156 e não estar com o Senhor. Aqui há uma preocupação, e aí você vê a influência, o papel da avó e da mãe em passar para Timóteo as Escrituras Sagradas. Então, quando a pessoa é fundamentada nas Escrituras Sagradas, ela não é fundamentada em experiências. As experiências que temos com Deus são consequências da nossa vida com Deus. Podem algumas serem verdadeiras e outras não. Às vezes nós podemos nos enganar a nós mesmos. Quando nós queremos muito uma coisa, nós vamos pensar que Deus fez aquilo ou falou aquilo e aquilo não é real. Ou realmente pode ser uma coisa que Deus está nos ensinando, mas é uma experiência pessoal, e a sua experiência poderá me ajudar no sentido de glorificar a Deus, mas ela não servirá para a minha santificação. O que faz a minha fé crescer são as Escrituras Sagradas, e toda a minha experiência tem que estar fundamentada nas Escrituras Sagradas. Por isso ele diz que desde a infância sabe as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e eu tenho dó daquele que vive só por experiência e não conhece as Escrituras Sagradas. Porque quem conhece as Escrituras Sagradas não é uma questão apenas de memória, tá? Estou falando que conhece as Escrituras Sagradas, conhece o Deus das Escrituras Sagradas, automaticamente ele experimenta Deus na vida constantemente. E uma das coisas que ele experimenta é justamente a salvação dentro da sabedoria. Qual sabedoria nós temos nas Escrituras Sagradas que me torna salvo? Vamos lá, Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3, leiam bem forte.
Colossenses 2, 3. Então, quem é a sabedoria da salvação que Timóteo havia aprendido nas Escrituras? Jesus. E ali não diz uma sabedoria, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, aqui está dizendo que Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é a própria palavra. Ou seja, você tem na palavra a instrução que joga você no chão. É por isso que as pessoas não gostam muito da doutrina da eleição e da predestinação. Porque é difícil para a gente reconhecer que nós não podemos fazer nada enquanto Deus não fizer em nós. Eu quero ter um pouquinho de mérito. Não, mas eu aceitei Jesus. Você não aceitou. Não, mas eu aceitei. Está vendo só? É claro que eu aceitei e você aceitou. Mas eu aceitei e você aceitou depois que o Senhor colocou no nosso coração a predisposição para aceitá-lo. Então foi Ele quem moveu em mim. Foi Ele quem fez em mim. Foi Ele quem executou em mim. Então, esta riqueza da salvação nas Escrituras é o próprio Senhor Jesus. Eu gosto de fazer isso. Quer ver uma coisa? O Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é a verdade. Certo? Jesus diz também que Ele é a luz do mundo, correto? Mas a própria palavra diz, o próprio Jesus ora ao Pai em João 17, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a luz do mundo. O Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que é a luz para os meus caminhos? Palavra. Só que Jesus é a luz do mundo. Logo, Jesus é a palavra. João capítulo 1. O que diz? No princípio era o verbo. O verbo aí é palavra. Vamos colocar com palavra? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus é a sua própria palavra. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Em outro tempo, pode achar aí, pode achar para você ler. Vocês foram com muita sede da palavra, isso é bom. Vamos lá, abra a Bíblia em Hebreus 1, mas vamos ler 1 a 3, porque ele é lindo. 1 a 3. O tempo está acabando, mas a gente aguenta mais um pouquinho aqui. Vamos lá? Havendo... Olha só, expressão exata do ser de Deus, o resplendor da glória. Mas ele começa, havendo Deus outrora
falado. Quando você fala, o que sai das suas bocas? Palavras. Deus falou através de sonhos, Deus falou através de visões, Deus falou através de lançar sortes, Deus falou através de tumim e urim, Deus falou em várias maneiras, aparecendo aos profetas. Mas nos últimos dias, o mas é o que mesmo? Conjunção adversativa. Mas nos últimos dias, ele falou antes, mas agora ele não fala mais assim. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele não fala mais desse modo. Agora ele fala, a sua palavra é o quê? O próprio Filho. Nos falou no Filho. Jesus é a revelação plena do Pai aos homens. Efésios 1:10, de fazer convergir em Jesus todas as coisas. Todas as coisas. Aí você pensa nesse Jesus como a palavra, em que eu entendo Jesus como a palavra de Deus, por isso ela é viva, por isso ela entra, por isso ela me transforma e por isso ela me revela o próprio Deus. É por isso que os doutores sem o Espírito não podem entender a salvação, o plano da redenção. É por isso que os maiores professores, mestres das melhores universidades, sem o Espírito Santo, não podem compreender a respeito da salvação. É por isso que aquele que mora lá no sertão da Bahia, que não teve acesso à leitura, quando recebeu a palavra de Deus, ele entendeu a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz respeito a uma folha e tinta na folha, diz respeito à vida. Ela é viva e ela é eficaz. Jesus disse, e Mateus registrou no capítulo 11, versículo 15: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e a entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sabe o que significa isso? Que nenhum homem pode chegar ao conhecimento sem o Espírito Santo. Você e eu não podemos chegar. Timóteo foi criado nessas escrituras, na palavra de Deus, essa palavra viva, e ele tornou-se sábio. O que é tornar-se sábio para a salvação? É reconhecer quem você é e reconhecer a plenitude, a eficácia de Jesus Cristo. Gente, é lindo você ver. Jesus tem muito mais para oferecer do que ventanias, do que luzes piscando, do que trovões rolando. Jesus tem tudo para revelar a você, como disse Paulo aos Colossenses 2:3, neles estão ocultos. Então eu preciso, ó Senhor, me ilumine para compreender Jesus. Eu quero conhecer Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E é isto que a avó Lloyd e a mãe Eunice passaram para Timóteo, e ele agora está fundamentando a sua vida. Ele aprendeu lá, foi treinado por Paulo, e Paulo diz: permanece nisso, nas Escrituras Sagradas, porque elas podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Não é por mérito, ele sabe que não é, porque a palavra de Deus joga o homem no chão. E aí ele vai falar sobre o que é as Escrituras. O que são as Escrituras? Toda a Escritura, versículo 16, é o que? Inspirada por Deus. O que isso significa, irmãos de trás aí? O que significa? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Oi? Vem de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, ela é o quê? A palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, primeira coisa, ela não pode ter erros. Nós cremos na inerrância
das Escrituras Sagradas. Recentemente, um grande amigo meu chegou e disse: olha, eu estou amando este livro e tal, e inclusive descobriu uma coisa, que sobre o casamento, largar e casar de novo, esse autor fala, porque lá em Gênesis, não é Deus falando que o homem deixa pai e mãe, une a sua mulher, tornando uma só carne. É o autor, não é Deus. É o autor que é quem escreveu. Aí eu disse para ele: mas você crê que ela foi inspirada? Creio. Então é Deus. Tem gente que você não. Eu falei: vai para Mateus 19. Vai para Mateus 19 para você ver uma coisa, se eu estou certo ou não. Quer ver o que está em Mateus 19? Realmente lá é o autor que está dizendo. Mas Mateus 19, olha o que a própria palavra fala a respeito do Pai, o próprio Jesus. Quando ele é questionado a respeito do divórcio, aí ele começa no versículo 4, então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quem Jesus disse que disse? Deus, o Criador. Embora seja o autor escrevendo, mas é inspiração. Se a inspiração é Deus que disse e acabou. Aí ele disse: não tem jeito não. Não tem jeito não. A não ser que você me prova o contrário. Você me prova que a Bíblia está adulterada aqui, que no original não tem isso, mas não é, está aqui. Então ela é a palavra de Deus, então ela não tem erro. Agora, como palavra de Deus, ela é apta para algumas coisas. Primeiro, para ensinar. Agora, por que ele usa as expressões ensinar e educar? Qual a diferença entre ensinar e educar? Vamos, isso, é para pensar mesmo. Quanto mais te pensa, melhor fica. Vamos pensar aqui. Quem já sentou numa sala de aula? Oi? Na escola ele recebe e na sua casa o que ele aprende? Tá, mas aí como é que é o nome que você dá isso aí? O menino sem educação. Tem pai não, menino? Menino sem paz, menino, né? É a brincadeira que o pessoal faz quando o menino é muito arteiro. Mas veja bem, quem educa é a escola? Não, quem educa são os pais. A escola ensina. Então você transmite conhecimento, é ensinar. Agora, discipular, estar junto, corrigir, aí vem aqui, corrigir e repreender, é a parte da educação da justiça, em que você vive aquilo, em que você diz, não, isso não. Por enquanto a professora ainda pega mais pesado, mas quando chega lá, mais na frente lá, o professor não está nem aí se você está prestando atenção ou não. Ele deu a matéria, não é isso? Deu a matéria dele, por quê? Porque ele não vai ficar com barbado assim, presta atenção aqui, vou falar com o papai, hein? Vou mandar um bilhetinho para o papai. Não vai. Quer aprender? Não quer, problema seu. Ele está passando conhecimento, então ele está ensinando. Agora, a educação requer algo de perto, algo próximo, algo que você caminha junto, algo que você repete, algo que você traz de volta, algo que você aplica, inclusive, não só aqui como está aqui, a repreensão, e a repreensão da palavra é, você está errado, mas não é só estar errado, você está errado aqui e o caminho é para cá, ele corrige, a palavra de Deus corrige, então ela transmite conhecimento, mas ela também repreende, aponta o caminho e anda com você
para o ensino. A palavra de Deus tem esses papéis do ensino, da repreensão, da correção e da educação. Não é simplesmente um professor que está lá como um empregado e vai passar. Se você quer aprender bem, se você não quer fazer o quê? Você já é grande, então você não precisa ficar sendo chamado a atenção. A palavra de Deus faz diferente, ela lida com você. Agora, o que ela faz para a salvação é uma coisa, agora ela nos prepara também para a vida aqui. Por que ela ensina, repreende, corrige e educa na justiça? O versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que Paulo está dizendo aperfeiçoado para boa obra? O que você acha? Meu tempo já acabou. A gente não faria boa obra. O que significa à luz de Deus boas obras? Oi? O Espírito Santo. Ok. Eu quero mais detalhado. Se você demorar muito, aí não ficar aqui de meia-noite, mas tem que... Se você não fizer boas obras, você vai para o céu? Se você não fizer boas obras, você vai para o céu? Não foi essa a minha pergunta. A minha pergunta foi, se você não fizer boas obras, você vai para o céu, sim ou não? Se você não fizer boas obras, você vai para o céu? É? Como é que você prova isso? E aí? Mas você tem que estragar meu argumento aqui, já assim, de cara assim. Porque eu já ia de cara falar, antes do lado da cruz, eu ia falar assim, se você me ama, você me obedece. Aí você vai e me estraga. É isso mesmo. A questão é, não são as boas obras que me levam para o céu. Porque o ladrão da cruz não teve tempo, nem mesmo para obedecer às boas obras. Mas se eu tenho tempo, eu as faço. Agora, o que define como boas obras à luz do céu, à luz de Deus, sobre a questão do Espírito? Mas eu quero mais detalhado. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos pensar que eu não sou crente e eu acho que a minha salvação depende daquilo que eu faço de bom para os outros. Eu saio na rua, não encontro nenhuma velhinha para atravessar no sinal. Não encontro nenhum mendigo precisando de uma Mamitex. Não encontro ninguém precisando de nada. O que eu vou fazer? Gerúlio, parece ninguém precisa de nada. Torcendo para que alguém precise de alguma coisa. E aí corre-se o risco de atravessar a velhinha sem ela querer. Né? Leva para o outro lado, eu não queria, não sabia, eu tinha feito uma boa ação aqui, não sabia, traz de volta. Porque quando eu faço boas obras, sem o Espírito, sem no foco de Deus, eu faço para o meu próprio benefício espiritual, para que eu possa merecer o céu, merecer a salvação. E aí eu vou depender de alguém que depende de alguma coisa sempre. Aí eu vou torcer que o carro seu fure o pneu para que eu troque o pneu. Não é isso, seu motorista? Eu vou torcer que você passe mal para que eu lhe atenda. Passe fome para que eu lhe dê um prato de comida, porque eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Agora, quando eu tenho Jesus, eu faço por amor. Precisou, eu vou fazer. Necessitou,
eu vou atender. E às vezes eu faço as boas obras não atendendo. Quando aquele moço está lá no sinal, com o olho todo torto de uso de entorpecentes, e me pede um trocado. Se eu fizer, diretamente estarei contribuindo para que ele compre mais. Então, eu sou aperfeiçoado para a boa obra porque eu sei que eu vou fazer por amor. Evangelho se torna por amor e não pela lei. Vejam bem, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Não faço por quê? Qual a razão? Eu gosto, você tem que vir para a igreja. Eu vou para a igreja porque se Jesus voltar e eu não estiver na igreja, aí eu não vou para o céu. Não. Se eu for fiel a Ele, estiver em casa na hora do culto e Jesus voltar, se eu for fiel a Ele, eu vou para o céu também, porque é por Jesus. Mas não tem explicação, uma vez que eu, podendo estar aqui, não queira estar junto com os irmãos na palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, aprendendo a palavra, discutindo junto a palavra. Então, eu sou motivado por amar a Deus, amar a sua palavra e amar o povo de Deus. Eu obedeço a Jesus porque eu amo a Jesus e sei que é a coisa certa a fazer. Eu estava conversando com a Damares esse dia e fiz uma pergunta para ela. E disse assim: Damares, como você reagiria se você me pegasse olhando para uma mulher e desejando aquela mulher? E aí é sangue de Silva, eu ia falar Pinheiro, mas Silva, Bravo, Tavares, Lobac, Lobac, eu acho que é Lobac. Agora tem que andar na rua muito preocupado, porque se eu olhar para alguém, ela vai pensar que eu estou do meu lado, né? Mas aí eu estava falando para ela o seguinte: é verdade, não é? Já imaginou você casado, ou ver o seu cônjuge interessado em outra pessoa que não seja você? É claro que os maus olhares são muito comuns, entretanto não alimentados, cortados. Mas a pessoa que viu, desejou, alimentou, e o cônjuge do lado está vendo isso e está fazendo, a gente fica chateado. Agora, e você é pecador igual, certo? Você com a sua namorada, tá? Aí você está lá com a sua namorada e você começa a observar que ela está olhando demais para um outro rapaz, passando, dá um sorriso, aí você fica chateado. Normalmente você vai querer resolver aquele problema, tá certo? E aí então, você não vai querer que ela continue fazendo assim. Ou ela muda de vida, ou muda da sua vida. Mas só que você é igual a ela, sujeito às mesmas tentações que ela, e também tem olhares que tem que vigiar, não é isso? Agora, imagina Deus como esposo, que é santo, que não tem esses problemas, com a sua igreja, que é a sua noiva, e quantas vezes você, como igreja, flerta com o pecado? E Deus lhe corrige, e lhe traz de volta, lhe abraça, e lhe trata, e lhe perdoa. É este amor de Deus que me atrai. Então, boa obra significa obediência a Deus, e não eu fazer dar comida para os outros. Agora, a minha obediência me leva, dentro da necessidade, dar uma comida para alguém que precisa, atender o outro necessitado. Mas é motivado pelo amor que eu tenho em Jesus, automaticamente o amor pelo meu próximo. Esta é a boa obra, e é isso que as Escrituras fundamentam, tanto para a salvação, pela fé em Cristo, mas também para a nossa vida aqui. Então, criar o seu filho nas Escrituras Sagradas, este é o meio, este é a solução para o nosso problema. Agora,
Quando nós não temos nosso filho na presença de Deus, vamos orar, não vamos desistir, vamos clamar. O nosso Deus pode. Ele foi criado, a semente foi plantada e essa semente precisa ser regada com oração. Eu escrevi esses dias agora sobre a oração, o clamor. O maior clamor que Deus ouve não são as palavras que saem da nossa boca, mas são as lágrimas que fluem dos nossos olhos e escorrem na nossa face. Mas eu acho que nós presbiterianos lemos e estudamos bem a palavra, mas nós oramos muito pouco. Eu acho que nós oramos muito pouco. E às vezes a nossa oração se torna meio mecânica, uma oração só sempre, num estilo só sempre. É quase como se Deus não fosse onisciente e falasse, já sei que você vai orar. Né? Naqueles cultos domésticos antigos, dona Ingrid, em que o pai era... E ele começou, o rapaz estava visitando a casa e o pai começou a orar e está orando, e está orando, e está orando, e está orando. E o visitante não crente ficou assustado com aquilo, cutucou o filho do homem e falou assim, demora muito essa oração? Aí ele falou assim, já passou no Mar Vermelho? Aí ele falou, não. Olha que passou no Mar Vermelho, está no meio da oração. Quer dizer, eu orava sempre a mesma coisa, que eu já sabia que o Mar Vermelho era no meio da oração. É por isso que eu encerro dizendo o seguinte, hoje é quarta-feira, semana que vem, a primeira sexta-feira da semana que vem, eu convoco toda a liderança, e se você como membro da igreja quiser vir também, será bem-vindo, para fazermos uma vez por mês, estamos aqui das 5 às 6 da manhã para a gente orar, clamar a Deus por avivamento, clamar a Deus por nossa família, clamar a Deus por nós. Não importa, eu posso orar só 15 minutos, venha, ore 15 minutos e vá. Eu posso orar 1 hora, então ore 1 hora. Eu posso orar só meia hora, ore só meia hora, não tem problema. Mas eu quero convocar. Então, no dia 7 de junho, 5 horas da manhã, as luzes estarão acesas aqui e vocês poderão me ver aqui. Quem quiser vir orar comigo, será muito bem-vindo. O seu celular tem um dispositivo chamado calendário. Basta você clicar no dia 7 e anotar como agenda, que ele vai lhe mostrar um dia, coloca ela para fazer um dia antes, e vai lhe mostrar esse momento. Tá bom? Para a gente orar mais um pouquinho. Hoje, 6? Sexta-feira, 6? Mas eu falei 7 menos 1, é porque eu não terminei ainda. Dia 6, obrigado, William. Filho e diácono é uma benção, né? Dia 6. Então, dia 6, sexta-feira, 6 de junho, eu estarei aqui. Se você quiser vir orar pela sua família, orar pela igreja, orar por conversão de almas, orar ao Senhor por crescimento espiritual, venha. Nós precisamos desenvolver mais oração. Eu estava conversando com o pastor Natanael sobre isso. Se nós trabalhássemos menos e orássemos mais, teríamos mais resultados do que trabalhando como nós estamos trabalhando e orando menos, com certeza. Deus nos abençoe sua casa, abençoe sua filha, sua vida e a sua família, os seus filhos, de maneira espetacular, para que você possa ter a alegria de ter a sua família toda na presença do Senhor. Mas eu queria dizer para você o seguinte, não fique achando que você foi culpado do seu filho estar fora, porque foi mesmo. Assim como eu, Damares, seríamos culpados se o William não tivesse, porque nós não sabemos educar como convém. É graça de Deus, tanto para nós como para qualquer um outro. Não existe o meu filho está porque eu fui perfeito. As nossas falhas, Damares e eu, são suficientes para que o William abandonasse o Senhor Jesus. Mas o Senhor é gracioso e é Ele que traz. Então vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos colocar, não vamos desistir não. Enquanto vida tivermos, estaremos clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor. Não só para os filhos não, cônjuge, pai, mãe, irmãos, familiares, quem seja, vizinho. Vamos colocar isso para o Senhor, tá bom? Só que tem uma coisa. Senhor, salve meu vizinho. Ó, seu filho, vai lá e prega, filho. Vai lá e prega. Não adianta você orar e não pregar.